No princípio havia o silêncio, e o espírito permanecia silencioso. Até que então, num segundo momento, esse espírito se expressa como uma substância, sutil e suave, como uma neblina. Este ensinamento, esta narrativa, está presente na tradição da cultura tupi e em seus mitos sobre a formação do universo, sobre a sua cosmogonia, e compõe uma série de tradições milenares chamadas de sabedoria dos povos da floresta. E esse é o tema dessa nossa palestra de hoje, aonde vamos buscar refletir e trazer para vocês um pouquinho desses valiosos ensinamentos sobre a cosmogonia, ou seja, a criação do universo a partir dessa mitologia desse povo tupi, tupi-guarani, tupinambá, tapuia, uma tradição que, segundo estudos recentes, se estende a mais de 10 mil anos e que traz ensinamentos muito belos, muito profundos e que tem uma equivalência impressionante em relação a outras culturas, outras tradições, outras mitologias que também costumamos estudar e conhecer aqui na Nova Acrópole. Então eu começo indicando que essa palestra foi feita com base nas obras de um autor de origem de tradição tupi, chamado Cacá Verá Jacupé. Inclusive já faço aqui uma menção honrosa, um agradecimento ao trabalho incrível desse escritor brasileiro, que foi buscar na origem dessas tradições, em poucos trabalhos e pouco material escrito que havia sobre isso, inclusive muito com base em autores internacionais, em antropólogos, estudiosos de outros países que vieram ao Brasil buscar recolher um pouco dessa tradição, e também através da tradição oral que ele recebeu da sua própria tradição, da sua família, da sua origem tupi. Lembrando esse mesmo aspecto, esse perfil que vemos em tantas outras tradições, por exemplo, como na tradição hindu, como na tradição celta, como na tradição persa, de que havia uma tradição sendo transmitida de forma oral e que somente depois de milhares de anos, muitas vezes até pela decadência dos homens daquela sociedade que já não mais conseguiam guardar e transmitir aquele conhecimento, é que se fez necessário colocar isso em textos, em letras, em livros, pois sempre há, por parte dessas tradições, a preocupação de que esses conhecimentos caiam em mãos inadequadas, sejam mal interpretados e mal compreendidos. É claro, vivemos atualmente nessa era do conhecimento e da informação. Então é muito importante, é muito valioso termos os livros, as obras, a tradição para conhecer. Porém, tão importante quanto é refletirmos devidamente sobre o espírito, a essência dessas ideias e desses ensinamentos. Senão correremos o risco de cair naquilo que Zygmunt Bauman, por exemplo, chamava de era da desinformação. Pois a informação está aí para ser coletada, porém não sabemos como usá-la, o que fazer com ela e nem mesmo, muitas vezes, distinguir o que é real do que é irreal. Fazer um fact-checking, uma checagem de fatos naquilo que a gente estuda, naquilo que a gente conhece. E o principal livro que foi usado na palestra de hoje é esse livro A Terra dos Mil Povos, do Cacá Verá. É um livro maravilhoso, recomendo muito para todos, quem quiser conhecer um pouquinho dessa tradição. E inclusive pretendemos também abordar alguns mitos, lendas e profecias, cânticos da tradição tupi, da tradição guarani, que será no livro Tupã Tenondé, do mesmo autor. E começaremos com essa palestra e, se necessário, prosseguiremos para outros vídeos para aprofundar cada vez mais nessa tradição tão bela, tão profunda, tão rica, que é a tradição tupi-guarani. É muito valioso nos debruçarmos em estudos como fazemos sobre os filósofos gregos, romanos, chineses, egípcios, indianos, alemães, etc. Mas também é essencial lembrarmos que aqui na nossa terra, aqui no nosso país, existiu e existe ainda um povo de uma tradição milenar que também pensou, sentiu e refletiu e se perguntou sobre as origens do universo e chegou a respostas e a ensinamentos maravilhosos, tão belos, tão profundos quanto os de qualquer outra das tradições que estudamos. Inclusive, surpreendentemente, muito similares em vários aspectos, como esse que eu comentei logo no início, de que no princípio era o silêncio, e então vem a luz,
e então surge a primeira palavra, ou o verbo, como diríamos na tradição cristã. E do verbo, então, vai vir a criação, quando esse verbo se faz carne, quando Tupã gera Tupi, e aí nós veremos todo esse processo, que é muito belo nessa tradição. E para começar, vale só a gente ressaltar, como dissemos no início, que essa é uma tradição predominantemente oral, milenar. O próprio autor dessas obras traz, né, a cifra de 15 mil anos, pelo menos, dessa tradição. Autores, de modo geral, oscilavam em 3, 5, 7 mil anos. Recentemente, tenho visto vários estudos também falando de mais de 10 mil anos. Então, de fato, é uma tradição milenar. Há uma obra também muito bela chamada Armas, Germes e Aço, de Jared Diamond, que ele vai dar mais ou menos 12 mil anos para essa tradição aqui americana. Então, esse povo, essa corrente de conhecimento, é tão antiga quanto as mais antigas que a gente estuda do Oriente e do Ocidente, e também tão valiosa, tão rica quanto. A princípio, como eu comentei aqui o nome do autor, vale também ressaltar um ensinamento e uma reflexão que ele nos traz sobre a ideia do nome. Ele vai nos dizer que para a tradição tupi, um nome é um escudo. Ou seja, um nome é como uma face, uma máscara, uma armadura ou um brasão que reflete algo interno. O fato e o ato de você nomear algo é como se você invocasse um espírito que habita no céu, aonde ele não tem nome, e você trouxesse e objetivasse ele na terra. Então, nomear é dar forma, é dar uma face para este ser que antes era este mistério, que não estava identificado unicamente com uma palavra, com uma face, com um rosto ou com uma forma. Então, nomear alguém seria como que expressar o tom ou a nota musical que cada pessoa tem dentro de si, que tem a ver com o seu espírito, com a sua natureza, a sua relação com o universo. Então, dar um nome seria nomear o espírito. E ele traz essa ideia. Interessante que esse conceito de escudo é visto até mesmo em várias teorias psicológicas, né, onde a personalidade, o temperamento, as características próprias do nosso eu pessoal são vistas muitas vezes como uma representação, como um brasão daquilo que nós somos internamente. A nossa expressão no mundo, a nossa aparência, a nossa forma de falar, de vestir, de agir com as pessoas, de se relacionar, deveria ser uma expressão daquilo que somos internamente. E isso exigiria de nós um grau de coerência, um grau de identidade, que, de modo geral, ainda estamos buscando conquistar, para que o nosso nome reflita de fato o nosso tom ou o nosso nome interno, aquele do nosso espírito que é um mistério. E essa tradição, essa cultura que vamos estudar um pouquinho aqui, comentar um pouquinho, vem da chamada, me perdoem a pronúncia do tupi, não é a minha especialidade, mas de Arandu Aracuá, né, que seria algo como a sabedoria dos ciclos do céu, ou a sabedoria das idades. Me lembra, inclusive, um conceito hindu, que eles têm de Gupta Vidya, ou de Brahma Vidya, que significa exatamente a sabedoria das idades. Ou seja, aquele conhecimento, aquela tradição que ao longo dos milhares de anos, que ao longo dos séculos e das eras, vem sendo transmitido e ensinado para a humanidade. Geralmente, em todas essas tradições, de forma oral, até que seja necessário colocá-la a termo, colocá-la em livros, em textos. E que essa tradição, então, predominantemente oral, era chamada de Aivu Rapta, ou seja, algo como uma alma habitada ou um som habitado, né? Esse termo Aivu significaria alma, que similar, por exemplo, ao Atma em sânscrito ou ao Atmu da tradição egípcia, e o Rapta seria essa ideia de estar habitado, de estar dentro daquela forma. Então aquela alma ela se objetivou, né, numa tradição, num ensinamento. Então seria algo como o som que é habitado ou que vai assumindo uma forma.
a gente vai perceber e vai conhecer essa sutileza e profundidade do idioma da tradição tupi e como muitas vezes esses conceitos de som, de alma, de matéria e de espírito estão profundamente ligados ao significado de cada palavra. Por isso é sempre maravilhoso um estudo etimológico das palavras. A gente vai ver que na origem das palavras, né, pronunciadas na tradição tupi, a gente vai encontrar o próprio conceito daquelas palavras e dessas ideias muito belas e muito profundas. Assim como vemos no grego, no latim, no sânscrito e em todos os grandes idiomas antigos, no hebraico, no caldaico e assim por diante. Então se diz que essa tradição oral, ela era transmitida de boca a ouvido, sempre ao redor do fogo e sob a luz das estrelas. Ou seja, era preciso que todos os espíritos da natureza testemunhassem o compartilhamento dessa tradição, desses ensinamentos. Era preciso que as estrelas fossem testemunhas desse processo. Era preciso que cada palavra pudesse ser purificada pelo fogo. Porque não eram coisas para serem faladas levianamente, mas sim coisas para serem tratadas em um momento profundamente sagrado, com um senso de sentido e de propósito sobre o testemunho dos astros, dos deuses e dos espíritos da natureza. Me lembro, inclusive, de um amigo que certa vez, conversando com o cacique de uma tribo, teria perguntado sobre esses mitos, né? Quais eram os mitos de criação do mundo e da humanidade por parte daquela tribo. E então o cacique teria respondido: olha, vai ser um prazer falar com você sobre isso. Porém, quando você for lá para a minha aldeia, a gente fizer uma cerimônia, uma dança, se sentar ao redor da fogueira e então falar sobre essas coisas sagradas, sobre os ensinamentos mais belos e sagrados daquela tribo e daquele povo. Então, a tradição oral, ela era sempre transmitida sob a luz das estrelas, ao redor do fogo, ou seja, simbolicamente, com a presença da natureza, com o testemunho do mundo espiritual, para que pudesse haver a devida sacralidade daquela tradição e daquele momento. São coisas que não podem ser tratadas de forma leviana. É aquilo que falamos às vezes do início. Muitas vezes, nesse momento histórico em que vivemos, acabamos perdendo o acesso com o conhecimento sagrado, com o conhecimento profundo, com o conhecimento filosófico mais elevado, não por falta de informação, mas por banalizá-los em excesso, né? Por muitas vezes não nos colocarmos no devido grau de consciência, de atenção, de foco, de respeito por aquele conhecimento, o que não nos permite compreendê-lo com toda a sua profundidade. E que logo, cada palavra que era pronunciada nesse momento, essa palavra ela tem um espírito, ela tem uma forma de vida. Pois para os povos da floresta, assim como para a filosofia grega pré-socrática ou para a filosofia indiana no seu auge, tudo no universo é vivo. Não há uma pedra, não há uma planta, não há uma estrela no universo que não tenha vida, espírito e inteligência. Então, cada palavra pronunciada era também um ente vivo que deveria ser tratado com todo esse devido respeito. E se diz então que essa tradição ela vai ser ensinada e compartilhada em 3 raízes ou 3 ramos, né, dessa raiz tupi, que serão os chamados povos do sol, povos da lua e povos da terra, que são os tupinambás, os tupis guaranis e os tapuias. Então essas 3 vertentes, 3 ramos da raiz tupi, vão disseminar, vão compartilhar e vão levar essa tradição e esses ensinamentos. E vão ter então essa mitologia, essa cosmologia em comum. E começando então a falar um pouquinho sobre os aspectos dessa mitologia, essa tradição vai nos dizer que existe uma grande dança da vida. Tudo na vida é uma grande dança. A nossa galáxia, inclusive, é uma espiral, porque ela está dançando ao redor de um centro. Porque essa dança é a dança da evolução, é a dança da vida. Tudo no universo evolui, e evolui através de uma grande dança, no qual todas as coisas participam e tem ali o passo, a nota, uma participação específica que cada ser, que cada coisa tem que dar, tem que contribuir
para essa grande obra da evolução. Se conta que inicialmente, então, havia apenas o silêncio no universo. Esse silêncio que muitas vezes é chamado de Yamandu ou Namandu, esse silêncio absoluto. Porém, logo que vai surgindo os primeiros movimentos, a primeira manifestação, nós veremos que esse silêncio ele vai mover-se e transformar-se ao longo do tempo e dos ciclos evolutivos. Então virão as próximas etapas da evolução que nós vamos mencionar, aonde vai surgir a neblina, posteriormente a luz e o fogo, e depois os raios e trovões, e aí virá então a era da humanidade. E que ao longo desse processo vai se criar o ser humano. Lembrando que o ser humano aqui é muito no sentido de humanidade mesmo, no sentido de Adão, como falamos mitologicamente, representando o próprio arquétipo da humanidade, o próprio arquétipo do ser humano, que na tradição tupi é justamente o tupi. Ou seja, a palavra tupi significa som, tu significa som, e pi, que significa pé, ou matéria, ou manifestação. Então, tupi significa o som que se assentou sobre a matéria, o som que assumiu uma forma, que tomou uma matéria. Se fôssemos falar, por exemplo, lá da tradição egípcia, eles diriam que esse espírito sentou em uma barca, para que essa barca possa flutuar pelo universo. Então, tupi é aquela alma, aquele espírito inicialmente não nomeado, que vai assumir uma forma, ou seja, vai ficar de pé, ou vai colocar os pés no chão. Logo, ele vai receber, então, um nome, um rosto, uma cultura, uma tradição, e vai começar a participar desse processo evolutivo. Esse processo, inclusive, se dá através da ação de grandes espíritos da natureza. Desses espíritos que a tradição tupi vai chamar de grandes artesãos da vida, que seriam especialistas em arquitetura, em engenharia, em música, em dança, ou seja, esses grandes arquitetos da natureza, grandes seres, grandes espíritos, grandes inteligências cósmicas que contribuem com essa grande dança do universo. Esses espíritos são chamados de Nhanderus. Nós veremos que os Nhanderu são como que antepassados da própria humanidade. Seriam as primeiras formas de inteligência e de vida, grandes formas de inteligência e de vida, que participam dessa obra cósmica chamada evolução, chamada vida, chamada natureza. Esses espíritos, a gente pode perceber a sua correspondência em inúmeras tradições. Podemos falar, por exemplo, dos Elohim na tradição judaico-cristã, podemos falar dos Anshampens na tradição persa, podemos falar de toda a angiologia na tradição cristã também, a ideia de anjos, arcanjos, tronos, potestades, principados, ou seja, essa ideia de que existiria no universo uma grande hierarquia cósmica, ou seja, seres de variados níveis de inteligência e de evolução, que lá no seu nível mais elevado seriam esses grandes arquitetos do universo. Esses grandes seres que contribuíram com a própria divindade, com o mistério absoluto, na hora de formar o mundo, na hora de formar a natureza. Lá na tradição indiana, nós teremos, por exemplo, os Dhyan Choans, representando também essa mesma ideia, essa manifestação. Isso nos remete, quando falamos dessa ideia de uma grande dança da vida, ao próprio conceito ensinado por Pitágoras, que falava que havia uma grande orquestra cósmica, onde cada planeta, cada estrela, cada indivíduo soa uma nota musical. E para que essa orquestra esteja completa, é preciso que todas as notas soem em harmonia, de forma melódica, afinada e em sintonia umas com as outras. Então existe um grande maestro orientando a tônica, o ritmo da evolução e da vida. E é preciso então que cada ser, que cada um de nós, soemos a nossa nota apropriada para contribuir com essa grande orquestra. Então, vejam como é belo esse conhecimento, esses ensinamentos. Voltando a falar um pouco sobre essa ideia dos artesãos da vida,
né, os Nhanderus, que a gente pode relacionar com tantas tradições, com a ideia de que existe uma grande hierarquia ou um grande sistema de inteligência, né, onde seres mais evoluídos colaboram em grandes partes do universo, por exemplo, as galáxias e os aglomerados, e seres de menor expressão colaboram em pequenas coisas do universo, por exemplo, aqui na humanidade, na evolução dos reinos da natureza. E que esse processo se dá sobre a coordenação desses grandes arquitetos ou desses grandes artesãos. E que representam, inclusive, quando a gente vai falar mais especificamente sobre a Terra, sobre a humanidade, representam também os 4 pontos cardeais e os 4 elementos. Então a gente vai falar sobre 4 desses grandes guardiões, desses grandes arquitetos da natureza, que regem 4 ciclos do processo evolutivo e que se relacionam diretamente com a ideia dos 4 elementos, terra, água, ar e fogo, e com a ideia dos 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, similar ao que vemos, por exemplo, na tradição hindu, quando falamos dos grandes Maharajas, os grandes reis ligados aos 4 pontos cardeais, ligados aos 4 elementos, ao chamado quaternário, o mundo material. E que tudo no universo, sobre a coordenação desses seres, promove essa grande dança da evolução, essa grande dança cósmica, né, esse balé universal, e que teria como centro a chamada Mãe Terra, a Nhandesi, ou seja, essa Mãe Terra que também está dançando com o objetivo de se transformar em uma grande estrela-mãe. Né? Então aqui no nosso sistema solar teríamos essa grande dança, né, ao redor dessa ideia, desse centro, que está buscando evoluir para se tornar algo ainda maior, ainda mais elevado. Mais uma vez, muitas das ideias que falamos aqui, como a ideia do movimento, da espiral, da evolução cíclica da natureza, a busca de um centro que vai trazer unidade para esse processo de crescimento, estão presentes aqui na tradição tupi, de uma forma muito bela, muito linda, né? Então vemos, inclusive, como essa ideia de que o movimento espiral representa a evolução está presente em muitas tradições. Vemos na tradição celta a ideia da espiral, a ideia da cornucópia, né? Como já vimos em outras palestras aqui, inclusive com a professora Lúcia Helena Galvão. Está presente na tradição egípcia, né? A ideia da espiral, inclusive, seria um dos símbolos sagrados mais antigos do Egito, relacionando ali com o caracol, com o processo da evolução. Está presente na tradição hindu e em tantas outras tradições, inclusive incas, maias e astecas, aqui também na América. E então esse processo, esses ciclos evolutivos, se dariam através de grandes etapas, de 4 principais etapas que nós vamos abordar aqui e que já vai ser, acredito eu, um material de muitas ricas reflexões para todos nós. Então se diz que a primeira etapa, o zero, seria aquilo que nós chamamos de Yamandu, Namandu, né? Seria aquele espírito ainda silencioso. No segundo momento dessa evolução, a segunda etapa cósmica, né, chamado primeiro ciclo a partir do zero, seria o ciclo de Jacairá. Né? Jacairá como sendo um desses grandes espíritos guardiões, arquitetos da natureza como um todo, que é o espírito relacionado com a ideia da substância espiritual no seu aspecto ainda mais sutil, algo como a névoa, como a neblina. Então, o primeiro aspecto pós-silêncio no universo absoluto seria essa neblina, ou seja, essa matéria muito sutil, essa névoa ainda, que está começando a adquirir densidade, objetividade, materialidade. Num segundo momento, então, no segundo ciclo, viria o ciclo do guardião, do artesão, Karai-Ru-Ete, que seria o Deus, seria a divindade, seria a grande inteligência cósmica relacionada com o fogo e com a luz. Inclusive, nesse momento, seriam criados os primeiros homens, ou seja, a primeira ideia de humanidade, ainda de forma muito superior, os chamados povos ou tribos dos pássaros,
que posteriormente vai gerar essas tribos da floresta ao longo desse processo. Então reparem como o silêncio, a neblina e a luz. E posteriormente o raio, como nós falaremos, que será Tupã. E isso tem uma similaridade incrível com a tradição, por exemplo, do Gênesis cristão, judaico-cristão, de que no princípio era o silêncio, né? No princípio o Espírito de Deus flutuava sobre as águas, né? E não havia separação entre o céu e a terra, ou entre as águas do céu e as águas da terra. E então o Verbo, né, se manifesta, e se manifesta dizendo, Fiat lux, faça-se a luz, e então separa o céu e a terra. Vemos como as tradições vão trazer esse mesmo ensinamento universal, desse potencial de vida e de consciência que estava como que latente, em potência no universo, porém não manifestado, num absoluto mistério e homogeneidade, que os gregos vão chamar de caos, quando então desperta no meio desse caos um princípio de movimento, de inteligência, que é representado aí como o logos, como o verbo, como a luz. E daí virá toda a formação do cosmos, da natureza, da matéria como um todo. Então a tradição tupi está em perfeita sintonia com as demais tradições mitológicas e filosóficas que estudamos. Então falamos primeiro Yamandu, em seguida Jacairá, a neblina, em seguida Carairuetê, o fogo e a luz, e posteriormente então o terceiro ciclo de Tupã. Tupã vai ser esse deus, né, essa divindade, essa grande inteligência cósmica, relacionado à ideia dos raios, dos trovões e da água ou da chuva, agora de forma física e manifestada. Tupã representa então esse raio, ou seja, a manifestação dessa inteligência que ainda era algo mais celeste, divina, espiritual, para se manifestar objetivamente no mundo material, através dos raios e trovões. Então a luz de Deus desce à terra. A voz de Deus é pronunciada em alto e bom som nos céus e nas nuvens, os trovões de Tupã, os trovões de Deus. Então o raio, o trovão e a chuva representam como que a chegada dessas bênçãos celestes para o mundo material. A vontade, a voz de Deus se manifesta objetivamente no mundo e na humanidade, na natureza material. E, por fim, após Tupã, viria então um quarto ciclo, onde o próprio Namandu, o próprio Yamandu, aquele que era o zero absoluto, vai então reger esse novo ciclo, essa nova etapa desse processo, como sendo esse Deus ligado à terra e aos mistérios da terra, ligado aos mistérios da matéria e inclusive da vida e da morte, do princípio e do fim. Pois esse absoluto, esse silêncio, ele está tanto na origem da vida, como no término ou na finalidade última da existência, o nascimento e a morte, que mais uma vez nos faz recordar os pitagóricos, quando representavam esses momentos da evolução através do seu tetráctes, aonde a manifestação do universo partia do zero, a partir dali, pelos ciclos de 1, 2, 3 e 4, que somando tudo gera o número 10, o símbolo da totalidade, e ao final retornava esse zero. O 10 é mais uma vez o encontro da unidade com o não manifestado, com o absoluto. Então é muito impactante e inspirador perceber como essas culturas se comunicam, se conversam, talvez não objetivamente, horizontalmente, mas ambas acessam os mesmos arquétipos no plano das ideias, como diria Platão. E por isso são capazes de ensinar, ainda que com palavras, termos e formas um pouco distintas, os mesmos princípios e ensinamentos universais. É interessante que a tradição vai nos dizer ainda que ao longo desses ciclos de evolução se opera também a evolução e a formação dos reinos da natureza, partindo lá do reino mineral, vegetal, animal e agora o reino humano.
E viria então um reino super-humano ou sobre-humano e um reino divino. Ou seja, a consciência espiritual dos seres que principiou a sua evolução lá nas formas mais simples e primitivas, como as rochas, a poeira cósmica, né, se desenvolve ao longo de todas essas formas de vida, expressando a vida de forma cada vez mais plena e concluirá, né, a sua manifestação, a sua evolução, como um desses grandes seres, desses grandes arquitetos universais, aqueles que são como que próximos de Deus, da divindade, do absoluto, sendo o ápice da própria evolução. E que a relação que existe entre todos os reinos da natureza, onde todos se comunicam e se ajudam nesse processo de evolução, as pedras, as plantas, os animais e os homens, assim como as estrelas e os espíritos da natureza, todos estão diretamente interligados. E que nós poderíamos perceber um símbolo desse ensinamento nas teias das aranhas. E que a própria aranha vai ser um símbolo ou uma mestra que vai trazer para nós esse conhecimento de que tudo está interligado, tudo está relacionado. E, ainda mais, relacionado e governado por leis matemáticas, geométricas, universais e atemporais, como vemos na teia das aranhas, com seus padrões belos, precisos e eficientes. E em cada um desses ciclos, pois a evolução não é tão somente um caminhar tranquilo, né, em brancas nuvens ou num mar de rosas, como diria o dito popular. O processo de evolução envolve crescimento, superação e transformação. Logo, eles ensinavam que em cada um desses ciclos existe uma prova ou um desafio que é vivido, né? A partir do ciclo de Jacairá, o primeiro ciclo após o zero, após Yamandu. Então se diz que Jacairá, e vejam que belo essa definição que se dá sobre ele, ele seria como que um amanhecer circundado por relâmpagos em vestes rosadas. Ou seja, aquela linha tênue, rosa ou avermelhada que começa a surgir no horizonte, anunciando o sol que vai nascer. Ainda não é o sol despontando no horizonte, mas é aquele raio de luz suave que anuncia a chegada do sol. Muito similar a um conceito egípcio do deus Amon, que representava esse horizonte vermelho que, quando manifestado, será o deus Ra, que é o sol manifestado, luminoso e expresso. Amon-Ra seriam essas duas faces do sol. A face oculta que se anuncia sutilmente e a face expressa e luminosa do sol do meio-dia. Então Jacairá representa esse despertar, esse amanhecer. E se diz que o grande desafio, a grande prova vivida no ciclo de Jacairá foi a coragem, ou seja, a coragem e a liberdade para entrar nos mistérios da vida. É como se esse universo, que estava ali adormecido, precisasse de uma coragem para encarar o desafio de uma nova manifestação. É como a gente, quando acorda pela manhã, ainda com um pouco de preguiça e ainda preso por laços invisíveis à nossa cama e aos nossos lençóis, que temos que invocar essa coragem interna. Não, vamos lá, vamos encarar a vida. Ou como diria o imperador romano Marco Aurélio, filósofo estoico, né? Hei de levantar para continuar a minha obra de ser humano. Ou seja, essa coragem, essa liberdade, essa libertação de se mover na direção do mistério, na direção do desafio. Coragem para nascer, coragem para despertar. E inclusive se diz que essa primeira tribo, essa primeira forma de vida, chamada ainda de tribos dos pássaros, não tiveram de forma alguma a ousadia de deixar para os seus descendentes a herança do medo. Então se diz que esses primeiros seres venceram essa dúvida, desenvolveram essa coragem, porque eles não queriam deixar para os seus descendentes o medo. Eles queriam entregar isso já superado, para que a partir dali, todo aquele que nascesse pudesse nascer já com amor e com disposição para a vida, sem medo de se expressar e de encarar a vida. Porém, veremos também que ao longo do tempo o medo vai se enraizar
e vai despertar no coração dos homens, inclusive esse medo de ir para a vida, de encarar os desafios, as provas, de aceitar as oportunidades que a vida nos traz. Então, o primeiro ciclo de Jacairá, a prova era a coragem para ser livre e para encarar o desafio de viver. E logo, superando aí esse medo, essa sombra do medo, do que poderia ser o medo, que eles não ousaram deixar para os seus descendentes. Num segundo momento, então, no ciclo de Carairu-Etê, surge a busca do conhecimento da noite. Ou seja, a partir do momento que houve essa manifestação e houve essa separação entre dia e noite, houve essa necessidade de conhecer a noite, de conhecer a obscuridade, ou seja, de conhecer a separatividade, de conhecer o egoísmo, de conhecer as ilusões. Se diz que nesse momento é quando houve então a criação dos povos da floresta, a raiz humana do povo tupi e desses povos que derivam da raiz tupi. Então, no ciclo de Carairu-Etê, o grande desafio era lidar com o desconhecido, lidar com a noite, lidar com a separatividade, lidar com a ignorância. Pois a partir do momento que existe o conhecimento do bem e do mal, né, como vemos lá na tradição do Gênesis, é preciso lidar com as sombras. É preciso lidar com o mistério e buscar a sabedoria. Então se diz que nessa geração, ou nesse ciclo, serão criados os espíritos do sono, do sonho e das ilusões. À medida que os seres humanos vão se desenvolvendo individualmente, manifestados, agora tendo um nome e tendo o pé no chão, ou seja, tupis, povos da floresta, começa a haver desconhecimento, ignorância, dúvida, separatividade. Alguns seres humanos, alguns desses povos da floresta, inclusive, muitas vezes se esqueciam de que participavam dessa grande dança cósmica. E daí vem o desafio de saber colocar no seu devido lugar e compreender devidamente esses três espíritos: o sono, o sonho e a ilusão. Lidar com o conhecimento, lidar com as opiniões, lidar com o desconhecido. Passando então para o terceiro ciclo é o de Tupã. Tupã significa então algo como grande som, né? Tu, como nós falamos, é som, e Pã significa o todo, o grande, ou seja, o grande som, a grande voz, o grande ensinamento. Interessante que a palavra Pã, também na nossa raiz latina, greco-romana, significa todo. Por isso falamos pan-americano, por exemplo, né? Um campeonato que envolve todas as Américas. Então a palavra de pan, né, aqui também vai significar grande, grandioso, Tupã, o grande som, que vai ser então esse terceiro ciclo após lá o zero de Yamandu. E se diz que o ciclo de Tupã representa a conquista do poder. Tupã seria objetivamente a expressão do poder, ou seja, aquela força, aquela energia, aquela luz e aquela voz que antes habitavam apenas no céu, no espírito sutil, agora se manifestam objetivamente sobre a terra. Então vemos o raio que desce do céu à terra e vemos o trovão anunciando a voz de Tupã em alto e bom som para quem quiser ouvir pelas nuvens e pelos céus. Se diz que nesse momento Tupã então vai dar aos homens as bênçãos da sabedoria e da inteligência, e que inclusive se relaciona com a orelha esquerda e com a orelha direita. Ou seja, por cada orelha, o ser humano teria escutado esse ensinamento da sabedoria e da inteligência. Lembrando que inteligência é o acúmulo de conhecimentos, nesse contexto aqui. Saber conhecer sobre as propriedades das plantas, das ervas, da natureza, as leis dos ciclos, conhecer as ciências da guerra, da caça, da construção, né, da tradição dos povos. E sabedoria seria estar com o coração unido a esse ritmo dessa dança universal. Compreender qual é o passo que eu tenho que dar. Compreender aonde eu aplico esse conhecimento que eu tenho. Por isso que na tradição oriental diremos que sabedoria é a mesma coisa que amor.
por exemplo, na palavra sânscrita de Budi. Ou seja, sabedoria é trazer um grau de unidade para todas as coisas, inclusive para o conhecimento. Certa vez o filósofo Sirihan, do século passado, disse que a vida era como uma dança entre você e Deus. Quando Deus avança, você recua. Quando Deus recua, você avança. E aí poderão dançar uma linda dança de evolução e de harmonia. E evita que você pise no pé de Deus ou que Deus pise no seu pé. Claro que é uma imagem alegórica, mas que mostra que essa grande dança ou essa grande orquestra e sinfonia cósmica está acontecendo o tempo todo na vida. E eu saber interpretar o tom, a melodia e saber qual é o tom que eu tenho que dar, isso seria sabedoria. Porém, se diz que nesse ciclo de Tupã, tendo recebido a inteligência e a sabedoria, os homens, muitos deles, acabaram usando mais a inteligência e menos a sabedoria, e acabaram fazendo mau uso do seu poder. Ou seja, começaram a usar o poder, a força, a guerra, o conhecimento, o carisma, a inteligência, para fins egoístas, sem contribuir, sem considerar essa grande dança cósmica, mas sim usando todo esse conhecimento somente para os seus fins pessoais. Nesse momento, se diz, a humanidade quase acabou, quase se extinguiu e, inclusive, quase que se interrompe a dança da galáxia como um todo, pelo mau uso do poder que a humanidade fez. No mito grego de Prometeu e Epimeteu, Prometeu traz à humanidade uma chispa do fogo divino, da sabedoria dos deuses, da inteligência dos deuses, um fogo colhido diretamente do Olimpo. Porém, os seres humanos passaram então a fazer mau uso desse fogo, mau uso dessa inteligência, pois não teriam maturidade suficiente para coordenar ou para utilizar tamanho poder. E por isso então Zeus teria condenado e castigado Prometeu, conforme o mito que nós já conhecemos e que também temos palestras aqui no nosso canal, falando um pouquinho sobre ele. Ou seja, se diz que quando esse poder e a capacidade de usar esse poder, essa inteligência, se manifesta e é dado à humanidade, alguns homens vão fazer mau uso desse poder, vão usá-lo de forma egoísta. E isso coloca em risco toda a criação e toda a evolução. É essencial refletirmos sobre isso, até mesmo tomando como referência para o nosso momento histórico. Será que nós, individualmente, será que nossos líderes, nossos representantes, fazem bom uso desse poder, dessa inteligência, ou da capacidade que tem de influenciar as pessoas e o destino das nações? Nós, individualmente, na nossa vida, fazemos o uso correto do nosso conhecimento? Fazemos o uso correto dos nossos afetos e do afeto que as pessoas têm sobre nós? Estamos contribuindo para que o universo e para que todas as pessoas caminhem na direção da evolução? Uma boa reflexão, Para que a gente não caia, talvez, nessa grande prova do ciclo de Tupã, que em tese é o ciclo que estamos vivendo nesse momento. O ciclo dos povos, da floresta, dos povos da humanidade manifestada, vivendo e passando por esse desafio de lidar com o conhecimento, de lidar com a informação, de lidar com o poder e com a capacidade de influenciar a natureza e os fenômenos naturais. E, por fim, cabe relacionar a própria criação do ser humano com esses grandes ciclos e com esses grandes seres. Então se diz que os Nhanderus, os Nanderus, são os próprios antepassados da humanidade, a origem, e que inclusive lá no ápice da nossa evolução seríamos seres com tamanha grandeza como esses guardiões, esses arquitetos primordiais da criação. E que eles são como que artesãos, escultores, que estão tecendo a humanidade através de 7 fios. 7 ideias, 7 substâncias, 7 aspectos que compõem o ser humano. Então seriam 7 fios que estão sendo entrelaçados para formar um ser humano, para formar um tupi. E aí trazemos uma chave tantas vezes mencionada aqui, uma chave de interpretação, uma ótica de observação e de reflexão,
tantas vezes mencionada aqui no nosso canal, que é a ideia do septenário. Como nós vemos as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais, ou seja, existe um padrão septenário que se reproduz na natureza e que está presente lá na tradição hindu, por exemplo, e na tradição egípcia, quando fala dos 7 corpos, ou seja, 7 aspectos que compõem o ser humano como um todo, aonde 4 deles se relacionam com o mundo material, com a personalidade, e 3, a tríade, a trindade, está ligada ao aspecto divino, ao aspecto espiritual. Né? Esses 4 se relacionam com os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, com os 4 pontos cardeais, e com esses 4 veículos ou aspectos que corresponderiam ao nosso corpo físico, à vitalidade que anima esse corpo, às nossas emoções e sentimentos e aos nossos pensamentos, opiniões. E o aspecto da tríade superior estaria ligado a essas ideias mais elevadas, né? Os sentimentos éticos, estéticos e místicos, a percepção das leis atemporais, já num nível de sabedoria e não só de inteligência, nessa chave aqui da sabedoria da floresta. Essa ideia do amor universal, da sabedoria universal, ou seja, relacionar todas as coisas à unidade, a um centro, a um propósito em comum. E a própria ideia, né, da vontade superior, do Atma, da unidade, aquilo que nos conecta a toda a criação. Esse impulso, essa capacidade de mover, de escolher, de despertar, né? Aquela lá coragem original de querer viver e se manifestar no mundo, né? E querer experienciar a vida. Bom, vejo que já estamos chegando aqui no término do nosso tempo programado para hoje. Conseguimos trazer várias ideias sobre a origem da tradição tupi, sobre a criação do cosmos, sobre as etapas de evolução do cosmos e da humanidade por esses ciclos de Jacairá, Carairuetê, Tupã e o próprio Yamandu, né? Sobre a ideia dos espíritos artesãos, arquitetos, músicos da natureza, os Nhanderus, e sobre a importância de tratar essa tradição, essa cultura como algo sagrado, com o devido respeito, com o devido cuidado que ele merece. Né? E falar de coisas sagradas sempre simbolicamente iluminado pela luz das estrelas, ou seja, pelos valores mais elevados, pelos princípios mais elevados, e ao redor do fogo, ou seja, ao redor de um centro que é luminoso, que aquece e que une as coisas e que une os seres humanos uns aos outros e todos eles a Deus, a ideia do divino, a ideia do universal, do espiritual. E teremos então em breve um segundo vídeo onde vamos trazer alguns mitos, lendas e, como eu falei, alguns cânticos ditos proféticos da própria tradição tupi-guarani. Espero que tenha sido enriquecedor e inspirador a todos, como tem sido para mim, estudar e conhecer mais sobre esses povos da floresta, sobre a nossa raiz brasileira, a tradição tupi. Guarani, Tupinambá e Tapuia. Nos vemos na próxima palestra.